Oi pessoal, tudo bem? Uma boa noite a todos e todas. Estamos dando início à nossa live dentro da programação, né, do Instituto Inatekie, comemorando aí, né, fazendo parte aí das ações do Janeiro Branco, né, que é o mês de prevenção à saúde mental, de cuidados, né, com as questões da saúde mental. Já fizemos um primeiro vídeo na última semana, né? Então todas as quartas-feiras nesse mês de janeiro nós estamos produzindo esse vídeo, tá? Esse vídeo está online, ao vivo, né? Então uma live, mas depois ele sobe para o YouTube, né? No canal do Instituto Inatekie no YouTube. Então vocês só procurarem lá no Inatekie e também no IGTV no Instagram, tá bom? Então, para quem tá que vai ver o vídeo depois, infelizmente vai ter esse delay, né? Porque a gente começa o vídeo aqui e às vezes a gente acaba tendo aquele período, né, no início ali da live que a gente está esperando um pouco chegar. Eu não vou estender, tá bom, esse tempo. Vou procurar aqui dar início rapidamente. Só vou fazer algumas chamadas aqui, fazer rapidamente aqui uma divulgação, tá bom? Mas vamos dar início ao vídeo, né? Então estou convidando algumas pessoas aqui, compartilhando. Mas estou aqui com esse objetivo de tentar manter o horário, né? Então nós temos esse horário de início e, como eu disse, então é uma live que está ocorrendo agora no Instagram e que esse vídeo então depois ele sobe para o YouTube, né? E ali no YouTube então ele acaba ficando atemporal, né? Não é mais ao vivo. Então temos esse primeiro momento aqui do vídeo em que nós estamos dando início, né? Esperando um pouco as pessoas entrarem. Para podermos abordar efetivamente o tema, né, baseado aqui no tempo que o Instagram dá para nós, que é mais ou menos 1 hora, tá bom? Então, só retomando um pouco, no nosso último encontro, tivemos um convidado, né, o Fábio Fonseca, psicólogo, psicopedagogo, doutorando em educação, e nós tratamos bastante da questão da saúde mental no contexto clínico. O Fábio como psicólogo clínico, né? Então falamos bastante desses aspectos, né? Clínicos, mas também acabamos falando um pouco também da questão da educação e tivemos ali um corte, né? Bem extenso da nossa conversa, que falávamos realmente das redes sociais, né? Da internet. Então acabamos entrando em alguns recortes ali relacionados ao uso das redes sociais, a questão da pandemia, né, como isso também influenciou bastante a questão do uso, né, das mídias sociais como uma ferramenta de comunicação que acabou se excedendo também, ou então por conta da questão do isolamento, as pessoas ficarem muito tempo vinculados à mídia, né, o consumo da mídia, e que isso também ali haveria alguns dados que demonstram, né, que nós levantamos ali na nossa conversa sobre essa questão do impacto que tem a questão do uso excessivo das mídias na saúde mental, tá bom? E hoje, né, como vocês devem ter visto aqui no nosso título, nós estamos falando da questão da saúde mental, do trabalho, né, em tempos de Covid-19. Né? Então, eu queria aproveitar essa oportunidade de hoje para trazer esse tema. Ele é um tema que me interessa muito, eu gosto bastante de abordar esse tema, porque na clínica ele é o segundo tema mais recorrente. Né? Nós temos, primeiramente, né, estou falando da minha experiência clínica, né, com pacientes dentro da clínica, em primeiro lugar, né, a questão de relacionamento é sempre muito importante. Né? Então, relacionamentos é um tema
muito abordado dentro da clínica, né? Então, minha relação, e assim, relacionamentos no sentido amplo, intersubjetividade, né? Interpessoalidade. Claro que o relacionamento amoroso, ele é, sem dúvidas, um eixo importante, assim, gerador de conflitos, né? Mas, no sentido geral, também a família representa um aspecto importante ali dos conflitos que geram, né, os transtornos mentais, né? O excesso ali do convívio em ambientes que não são muito saudáveis, né? Porém, né, não é o tema de hoje, mas o segundo ponto importante tratado no contexto clínico é então o trabalho, né? O trabalho, ele é um momento, né, da nossa vida muito grande, né? Possivelmente nós passamos mais tempo da nossa vida no trabalho do que no convívio familiar, né? Então, pensando que nós ficamos no nosso trabalho pelo menos 8 horas do nosso dia, né? Eu, por exemplo, fico 9 horas porque tem o horário do almoço, né? Então são 9 horas, né, de trabalho. E aí você tem o deslocamento entre ir e voltar do trabalho, né? Então vamos colocar aí mais uma hora e meia, 2 horas, então completaria umas 11 horas por dia. No meu caso, por exemplo, hoje, né, talvez um pouco menos, mas colocando uma média aí 10 horas por dia, nós estamos vinculados ao universo do trabalho, né? E também uma carga, um volume semanal grande, porque é de segunda a sexta e às vezes até o sábado. Dependendo da sua atividade profissional, se você é autônomo, né, obviamente você acaba trabalhando um pouco a mais, por conta de que o formato, né, de prestação de serviço é diferenciado, né? Então vamos colocar aí que nós temos aí 10 horas por dia, de segunda a sexta, vinculados ao universo do trabalho. E aí temos que dormir aí umas 8 horas por dia, né? E sobra aí 6 horas para você se relacionar, né? Então vocês veem aí que esse período, né, fazendo um cálculo muito, claro, aproximado, é pouquíssimo tempo que a gente passa com a família, né? Apesar desse pouco tempo que a gente passa com a família ser um dos principais pontos de discussão clínica, né? Mas, com exceção a isso, o segundo ponto então, seria o universo do trabalho, né? E o universo do trabalho, ele realmente um dos pontos importantes assim de afastamento das pessoas por questões mentais, né? Porque o universo do trabalho, além dele ser um ambiente em que eu passo a maior parte do meu tempo, né? Então as relações que eu passo mais tempo são relações no ambiente de trabalho, né? E ao mesmo tempo eu passo a maior parte da minha vida, né? Então, porque boa parte da minha vida eu estou no ambiente de trabalho, né? Então eu estou mais tempo no ambiente de trabalho, convivo mais tempo com os colegas de trabalho, dentro do ambiente de trabalho, do que necessariamente no convívio familiar, né? Então é realmente um lugar onde há a possibilidade de desenvolver ali uma certa relação que vai gerar então essas problemáticas, né? Por conta da extensão, duração e volume de tempo empregado nessa atividade, né? Dado essa introdução, né, eu queria iniciar a nossa conversa trazendo alguns dados, né? Por exemplo, a Associação Nacional dos Hospitais Privados, né, ela tem uma matéria que eles trazem sobre a OAB, né, que, por exemplo, 30% dos advogados têm afastamento por conta de saúde mental e 60% dos procuradores, né? Então, é um ambiente que possivelmente tem ali um certo estresse, né? Principalmente observando um dado relativamente alto, né? De 60% dos procuradores, o tipo de afastamento que eles vão ter profissional, né? São por transtornos mentais, né? Por depressão, obviamente, é uma das principais, né, fontes, né, de afastamento, assim como a ansiedade, aí seguida de outras, de
de outras morbidades, né, de outros transtornos mentais. Então, é um dado importante, né, relacionado a afastamento profissional. Né? E aí, a gente pode ver alguns dados de 2019, né, porque são dados já consolidados, ainda se está consolidando dados de 2020, né, apesar de já termos alguns dados, mas com certeza a questão dos dados de 2019 a gente vai ter um aumento muito maior em 2020 por conta da pandemia, a gente já vai entrar um pouco nesse aspecto, né? Então, em 2019, por exemplo, nós tivemos 27 mil afastamentos de professores, né? É uma média de 100 professores afastados por dia no estado de São Paulo, né? Então, vocês imaginam a situação, né, relacionada ao estresse ocupacional. Né? Isso é uma das questões fundamentais ali do afastamento dos profissionais na área de educação. Né? Então, o estresse ocupacional, ele realmente tem ali uma função incapacitante. Né? E, obviamente, isso vai se evoluir para depressão, para ansiedade. Né? Temos, por exemplo, um dado da Polícia Militar, são 43 policiais militares afastados por dia em 2019. Né? Então, por aí a gente vai vendo o volume de profissionais que são afastados por questões, assim, obviamente, da própria profissão. Né? É observável que o ambiente escolar, a forma, né, como observamos, né, o dia a dia dos professores, as faltas de estrutura, a estrutura da educação, etc., realmente provoca o excesso de trabalho, né, o salário baixo. E nós vamos falar um pouco disso aqui mais para frente, né? Mas já adiantando um pouco, né? Então você é obrigado a ter mais de um cargo, então você é professor de manhã, tarde e noite, para poder ter uma vida relativamente saudável, né? Ganhar o mínimo ali para ter uma qualidade de vida. Né? Então, realmente, você ter ali, né, nada, 2, 3 mil alunos que você tem que dar conta semanalmente, né? Épocas de prova, fechamento de aulas, etc. Né? Então, é realmente uma situação complexa. Então, nós temos esses dados aí de 100 professores afastados por dia no estado de São Paulo, né? Por questões de transtornos mentais. Né? Então, né, nós temos uma questão importante que é a relação, né, do trabalho com a saúde. Né? O ambiente de trabalho, ele é um ambiente em que nós estamos nos relacionando constantemente, né, de forma, como eu disse, interpessoal, né? E essas relações, elas precisam ser repensadas, né? Isso realmente corresponde a uma problemática muito grande, né? Mas voltando aos dados, né? Por exemplo, em 2017, os últimos dados que nós temos do IBGE, né? Dos dados da Previdência, né? 9% das aposentadorias, né? 9% é praticamente 10% da quantidade de aposentadorias que nós tivemos por invalidez foram relacionadas a transtorno mental. Então, 9% das aposentadorias em 2017 foram relacionadas a transtorno mental. Né? 30%, né? 30% dos auxílios, né, doença, né, neste ano, né, então relacionado a todos os problemas de saúde que os trabalhadores tiveram no ano de 2017, 30% foi relacionado à depressão. Né? Então, um dado relativamente alto. Para você falar, nossa, de todo mundo que adoeceu, 30% foi exclusivamente por depressão. Né? Um outro dado também relevante, né, é que desses auxílios doença, né, 30% foram relacionados à depressão e outros dos 18% foram relacionados ao auxílio doença relativos a transtornos de ansiedade. Né? Então, juntando transtornos de ansiedade e depressão, nós chegamos aí uma porcentagem de 48%,
né? Ambos estão, obviamente, dentro do campo aí do espectro dos transtornos mentais, né? Então, praticamente nós temos quase 50% dos auxílios-doença que nós tivemos na Previdência, né, vinculados a afastamento profissional, no Brasil, em 2017, praticamente metade foi por conta de transtornos mentais. Então, realmente, é um dado que precisa ser muito observado. O que ocorre, né, o que está acontecendo no nosso ambiente de trabalho que está promovendo tamanhas problemáticas, né? E aí, é claro, nós podemos dizer que, obviamente que esta pessoa, ela pediu o afastamento porque ela está com depressão, mas não que necessariamente a depressão tenha sido motivada por o ambiente de trabalho, né? Pode ter sido motivado pelo ambiente familiar, né? Não estamos querendo vincular de forma simplória, né, a relação entre os dados e o ambiente do trabalho, né? Nós só estamos aqui tentando levantar o impacto, né, que isso fique mais claro, talvez no discurso, né? O impacto que a saúde mental causa no mundo do trabalho, né? Então há um afastamento muito grande de profissionais, né, da sua função profissional, do seu exercício profissional por conta do transtorno mental, né? Porém, volto a repetir, há, claro, uma relação muito importante entre ambiente de trabalho e doenças mentais, né? Isso também é um dado relevante, né? Podemos trazer, por exemplo, uma informação que é sabida, né? É comum, né? De que a Organização Mundial da Saúde hoje estima que 25% da população mundial esteja incapacitada, né, por conta de depressão, né? Então obviamente um número alarmante, né? Então uma em cada 4 pessoas que está à sua volta tem problema de saúde mental, né? Vamos usando esse termo, é um quarto do planeta, né? Tem problema, está incapacitado, né, por conta da depressão. A depressão é a doença, né, por excelência, que mais afasta, né, as pessoas do convívio, né, e do exercício profissional, seguida, por sua vez, da ansiedade, né? Mas a principal doença, né, no sentido geral, seria a depressão como essa morbidade, né? E isso, claro, o ambiente de trabalho, ele é um lugar que impossibilita também que esse sujeito consiga chegar a uma certa resolução, né? Nós temos dados, por exemplo, de que 95% das pessoas não relatam o problema que está ocorrendo, às vezes no ambiente de trabalho, ou a própria depressão, né? Eles não relatam esse problema, 95% das pessoas não relatam esse problema por medo de ser demitido, né? Então, realmente há ali um lugar no ambiente de trabalho que não se permite que a pessoa, por exemplo, possa se expressar, né? E dizer assim, olha, eu estou passando mal, eu não tenho prazer de fazer as coisas, né? Eu não estou feliz aqui, eu não estou me sentindo bem, ando tendo dores, ando tendo muitas dores de cabeça, ando tendo vários problemas físicos, e não estou me sentindo bem, né? Então a pessoa não consegue trazer esse relato no ambiente de trabalho por conta justamente da experiência que ela tem ali, de não poder relatar, né, que está doente, porque há uma possibilidade dela ser demitida, né? Então, nos leva a observar, né, com mais clareza, assim, que há, sim, claro, relações, né, no ambiente de trabalho
que favorecem, né, que essa doença às vezes se evolua, né, por conta justamente da forma, né, como as pessoas trabalham, né? E pensando, por exemplo, na nossa realidade agora, né, da pandemia do Covid-19, nós temos também uma nova modalidade que ela era até antes da pandemia, ela era uma modalidade, vamos dizer assim, chique, né? Que era o home office. Então as pessoas tinham, nossa, eu trabalho home office, né? E aí tem toda aquela questão, não, eu me preparo para trabalhar home office, então eu tenho condição de fazer um home office, né? E durante a pandemia nós tivemos assim um êxodo, né, gigantesco para o home office, né? E isso tudo ocorreu sem nenhum tipo de transição, né? Então muitos profissionais que estavam no ambiente de trabalho tiveram que fazer um movimento, né, para o trabalho remoto de forma muito rápida e sem nenhum tipo de transição para isso, para esse movimento, né? E ao mesmo tempo, muitas empresas hoje decidiram pela continuidade e manutenção desse modelo, né? Algumas pessoas se deram até bem, né, com esse formato, a maioria não, né? Mas temos um dado aqui, por exemplo, antes da pandemia, né, em 2019, a Epson fez uma pesquisa, né, com profissionais que trabalhavam home office, né, e 48% sentiam-se solitários, né, e 46% se sentiam isolados socialmente, né? Então veja que mesmo antes de uma vivência de obrigatoriedade até falei isso em outras lives, né? Mas a questão da obrigatoriedade do isolamento, né? O isolamento por obrigação, né? Então eu não estou fazendo isso porque eu quero, estou fazendo porque eu sou obrigado. Então isso já acarreta vários tipos de problemáticas que nós precisamos avaliar do ponto de vista da saúde mental, né? Não é fácil você fazer uma coisa por obrigação, né? Ainda mais você tem que fazer obrigado, né? Então você é obrigado a fazer essa função, né? E a questão de que você já tem dados, né? Isso aqui são dados levantados na pesquisa pela Epson, né? A empresa de tecnologia de informática, né? 48% das pessoas que participaram da pesquisa que trabalhavam com home office se sentiam solitárias, né? Então isso já é um dado importante ser observado, né? E aí e ainda por cima, dentro dessa pesquisa, 46% relatavam se sentir isolado. Porque existe, claro, uma diferença entre, poxa, eu estou sozinho, estou me sentindo sozinho, isolado, sozinho, solitário, né? Outra coisa é eu me sentir isolado socialmente. Porque realmente o ambiente de trabalho, ele ao mesmo tempo que ele pode ser muito desgastante, ele também é um lugar de intersubjetividade, né? Então é um lugar que eu me relaciono, eu tenho minhas amizades de trabalho, tenho o sextou, né? Com todas as críticas que nós temos ao sextou, né? Mas aí, pô, chegou sexta-feira, vou sair com meus amigos, vou ali. Então você tem aquelas conversas, né? Os xistes ali do dia a dia, né? Aquelas conversas, aqueles bate-papo de frivolidades, né? Que ajudam você a passar também o drama da existência, né? Às vezes o ambiente de trabalho ele pode ser um ambiente que ajuda, porque você está envolvido com outras pessoas, né? Enquanto profissionais que trabalham exclusivamente sozinhos, eles tendem a ter mais facilidade para desenvolver transtornos de ansiedade, de depressão, justamente por conta desse isolamento, né? Mas, em cima desse dado, então nós vamos ainda acrescentar a pandemia de Covid-19, que já forçou ainda por cima mais isolamento, né? Porque se até então essa pessoa vivia isolada, mas às vezes ela saía, ia num barzinho, ia no cinema, pronto. Agora você pegou essa pessoa e jogou ela 8 meses trancada dentro de um lugar, sem poder sair de qualquer jeito, né? Então realmente essas pesquisas agora que nós vamos ter, né? As projeções, né, da Organização Mundial da Saúde não são nada boas com relação
ao aumento dos transtornos mentais pós-pandemia. Durante, claro, obviamente, durante a pandemia e pós-pandemia também, né? Então, só trazendo alguns dados aqui, né, para a gente tentar elaborar, né, um pouco a nossa conversa e encaminhar um pouco como pensar estratégias, né, para tentar minimizar o impacto, né, dessas questões, né? Então nós estamos aqui trazendo dados, né, esses dados que para mim são dados muito representativos, né, eles são dados anteriores à pandemia, né? Então, junta-se a isso, né, o ambiente, falava isso outro dia numa outra live, né? O caso, por exemplo, do professor que é educador, que foi, né, arremessado no ambiente remoto sem ter o mínimo de aparato técnico, né, para mexer com a tecnologia, teve que ir aprendendo de forma rápida, sem saber muito bem o que está fazendo, né? Tendo filhos em casa, por exemplo, e tendo que dar conta disso em casa, né? Ou então o profissional, que era um profissional que tinha os filhos na escola e que ele, além de dar conta agora do trabalho remoto, ele tem que dar conta dos filhos, né? Então, por exemplo, nós tivemos um aumento muito grande, por exemplo, de violência no contexto familiar, né? Aumento de acidentes de criança, né? Porque a criança está muito tempo dentro de casa, o acidente vai aumentar dentro de casa, né? Porque a criança fica o tempo inteiro, e brinca, e pula, e fica ali o tempo inteiro naquele ambiente, que claro, né? A gente tem muito acidente, né? Então assim, a criança se tranca dentro de casa, e aí nós tivemos, por exemplo, muito o aumento do abuso, por exemplo, né? Do assédio com crianças, né? Porque então a criança acaba não ficando com os pais têm que sair para trabalhar, essas crianças não ficam na escola, então tem que ficar na casa de um amigo, né, com um parente, com o primo, né? Então a gente vai vendo ali crônicas ali, né, de algo que não vai dar muito bem, né? Não vai chegar em um lugar muito adequado, né? Por outro lado, então você tem o convívio exacerbado, né, com a pessoa, com o cônjuge. Então você acaba tendo também uma violência muito grande. Então nós tivemos um aumento relativo, né, importante, não importante no sentido que isso é importante, né, que isso é péssimo, importante no sentido estatístico, né? Nós tivemos um aumento relevante de violência contra as mulheres, né, no período de pandemia, porque então se aquele ambiente já era um ambiente tóxico, né, de relacionamento tóxico, ele se torna então amplamente maior, porque os dois estão em isolamento, num contexto de extremo estresse, e isso vai ampliar ali o risco da mulher que já está num ambiente de risco, né? O ambiente de violência à mulher já é um ambiente de risco, né? A mulher, na verdade, já vive num ambiente de risco, né? Ser mulher já é viver em risco, né? Então, isso é muito importante a gente observar. Então, esse ambiente familiar, ele se tornou uma panela de pressão, né, durante a pandemia. E aí a relação do trabalho, obviamente, se você tem que trabalhar em casa, passa a ser muito complicado, né? É claro, né, a gente vai entrar um pouco também em estratégias, né? Que eu acho que é isso que muitos procuram, né, entender, né? Quais são as estratégias que nós podemos ter para ultrapassar essa problemática toda da saúde mental e a relação com o trabalho, né? Somente que há que se observar que um ambiente caseiro, né? Então, ou seja, o ambiente ali que a gente está chamando ali de home office, né? Porque acredito há uma diferença muito grande de um home office para um trabalho remoto. Eu mesmo tenho observado isso no meu trabalho profissional, né? Uma coisa é você trabalhar home office, outra coisa é você ter que fazer trabalho remoto, porque você não tem outra forma de atender, às vezes, o seu cliente, ou o seu paciente, ou o seu aluno, sem que você tenha, porque você não tem como se deslocar, etc., né, por conta do isolamento social, né? Claro, obviamente, para quem está fazendo isso de forma correta e adequada, né? Então, nós temos esses dados importantes, né?
que são necessários para a gente pensar, né? Há um estudo da FGV que foi feita entre março e agosto do ano passado, né? Se concentrou principalmente os meses de maio, junho e julho, né? Essa pesquisa produzida pela FGV, então já é uma pesquisa que foi produzida dentro do contexto do isolamento social e da pandemia de Covid-19, né? Destacou que 63% dos profissionais que estavam atuando no contexto familiar, né, ou seja, no contexto do home office, 63%, né, relataram, né, dor no corpo, fadiga, cefaleia, perda do sono, fadiga ocular. Né? Então vejam só que a mudança para o home office não foi positiva nesse contexto da pandemia. Né? Então, a questão da cefaleia, né? Da fadiga, da dor, né? Olha só, perda do sono. Né? Então a gente observa que, né, naturalmente nós podemos ver que a gente acaba ficando trabalhando até mais tarde, porque você meio que perde um pouco aquele bater o cartão, né? Eu tenho que trabalhar das 7 às 5, das 8 às 6, né? E aí quando eu saio da empresa, a tendência é que eu saia de dentro da empresa e eu não vá mais mexer com aquele material, né? Claro, tirando o profissional liberal, porque o profissional liberal a gente não para de trabalhar, a gente trabalha o tempo inteiro. Né? Mas também chega uma hora que você também precisa parar de trabalhar. Mas isso aí já é uma outra discussão que vale a pena, e eu digo, né, vamos procurar um profissional para pensar um pouco também essa rotina sua, né, trabalhar a sua questão da sua saúde mental, né, do seu cuidado, porque se você não consegue definir bem uma rotina, a tendência é que você vai desenvolver sim um transtorno mental por conta disso, né? Mas, então nós podemos perceber, né, que dentro desse universo, dessa não transição, né, do trabalho presencial para o trabalho remoto, né, o home office, nós observamos então que 63% dos pesquisados, né, por esse estudo da FGV de 2020, então, ou seja, dentro do contexto da pandemia, apresentam todos esses tipos de problema. Né? E é claro que nós não podemos deixar de lado que essa dor no pescoço, essa dor de cabeça, essa cefaleia que não passa, né? Essa dor de cabeça constante, não dormir, vão naturalmente desenvolver sintomas. Né? Então, se você permanece numa rotina dessa por algum tempo, a tendência de você desenvolver transtornos do espectro ansiosos muito grande. Né? Então, a tendência de você, de muito tempo sem dormir e começar a desenvolver um certo batimento cardíaco diferenciado ali, uma falta de respiração, né? um pânico, né? É possível que você desenvolva um ataque de ansiedade se você continuar, né? Estressando o corpo dessa forma, né? Provocando o corpo com esse estresse profundo, né? De ficar muitas horas sentado e aí tenta trabalhar, não consegue, aí grita, aí chama a atenção da família, aí levanta, vai no banheiro, volta, aí tenta ver se distrai um pouco, mas aí fica com aquela crise porque não está trabalhando, aí volta para o trabalho, aí não consegue produzir porque está muito estressado, e aquilo vira uma bola de neve. Aí você não dorme, aí você fala, meu Deus, como é que vai ser amanhã? Né? Então, realmente, o estresse no ambiente de trabalho, ele já é grande. Né? E aí, quando você amplia, né, essa participação, né, vamos dizer assim, do ambiente de trabalho junto com o ambiente familiar, que já é um ambiente estressante, então nós vamos ter uma bomba relógio. Né? Isso, então, é algo que nós precisamos observar. Né? Partindo então desse princípio, né, de que nós temos que começar a observar esse ambiente, né, nós podemos desenhar algumas estratégias que podem ser pensadas para essa novidade, né, que nós estamos vivendo. É algo novo para a nossa geração, né, esse tipo de isolamento.
esse tipo de relação que nós estamos tendo, né? Então, a própria Organização Mundial da Saúde criou, né, um roteiro sobre a saúde mental em tempos de pandemia. Então é um roteiro muito interessante, é só procurar saúde mental e pandemia, Covid-19, Organização Mundial da Saúde, que nós vamos encontrar um roteiro bem interessante de algumas estratégias. Pensado, isso foi lançado logo em março, né? Pensando que já existiam alguns países que já estavam em lockdown, né? Em isolamento total nesse período de março, né? Mas o que é importante pensar nesse universo, né? Ali do home office, né? Então pensando em tempos de pandemia, é sempre termos rotina, né? É importante ter a rotina. Então se você tem um horário de um horário de trabalho, faça seu horário de trabalho, né? Mantenha-se no seu horário de trabalho. Então, se eu trabalho das 8 às 5, então você tem que fazer esse horário, você tem que levantar, você precisa tomar um café, tomar um banho, né? Manter a sua rotina. E fazer o seu horário de trabalho, fazer a parada do café, voltar ao trabalho, fazer a sua parada do almoço, voltar ao trabalho, fazer a parada do café, voltar ao trabalho e encerrar o dia de trabalho, né? E aí se desligar do trabalho, né? É necessário que você faça isso, né? É muito importante. E introduzir lazer, né? Obviamente que nós não estamos em condições de fazer lazer coletivos, né? Por conta do isolamento social, né? Então buscar fazer lazeres em casa, assistir filmes, né? Fazer atividades em família, jogos, né? Antigamente as pessoas tinham muito isso, né? Essa questão do jogo, né? Então você jogava ali os jogos de tabuleiro em família, as pessoas perderam muito isso, né? Isso são atividades que são importantes e retomadas em tempos de pandemia, porque é importante você fazer atividades em grupo, né? Atividades que comprometam o grupo, né? Então vamos jogar o War, vamos jogar Banco Imobiliário, vamos jogar esses joguinhos que você consiga jogar com 4, 5 pessoas, né? Joga Uno, joga carta, né? Joga baralho, joga truco, 21, né? Atividades que você consiga fazer de forma coletiva dentro de casa e que tire um pouco você do ambiente de trabalho, ou então ficar pensando naquilo, que é a outra orientação que nós temos que ter. Evitar excesso de informação, né? Evitar ficar o tempo inteiro discutindo, mas isso o que vai ser? E agora? Quantas pessoas morreram? Né? E vai piorar? E a segunda onda? E agora é uma nova cepa do vírus? Então essa é mais infecciosa, né? E a televisão, se você ligar, ela fica o dia inteiro falando disso, né? Você vai ficar o dia inteiro ouvindo isso. E se você ficar na frente da televisão, você vai só ouvir isso. E isso aumenta muito e muito, muito estados fóbicos, né? Então você aumenta o medo, a ansiedade, né? de que você vai adoecer, ou então alguma pessoa da sua família vai adoecer, ou então alguém que você conhece, né? E aí a gente não sabe muito bem como a doença reage. Então em cada pessoa é de um jeito, a gente não tem muito estudo sobre isso, porque é tudo muito novo, né? A gente só vai ter noção disso daqui 5 anos, talvez, a gente vai poder estudar com profundidade. Talvez nem tanto, porque a ciência está bem avançada, mas nada, a gente só vai conseguir estudar isso a partir de 2022, né? Que a gente vai poder levantar dados a longo prazo para poder ver como que foi o espectro infeccioso depois da vacina, como é que vai ser, né? Então começa a entrar numa discussão, ai meu Deus do céu, essa vacina é X, é a vacina Y, que vacina que eu vou tomar, que eu não vou tomar, né? Então são todos os tipos de discussões que elas são muito ruins, né? Elas são muito desnecessárias, né? Elas ajudam a criar um ambiente desfavorável, né? Então, se apegar a muitas polêmicas, então ficar se polemizando o tempo inteiro com essas questões também é muito ruim, né? Não é bom, então, ficar bebendo o tempo inteiro, né? Não é se alienar do que está acontecendo, obviamente, né? Nós temos que ter, obviamente, todo tipo de pensamento crítico sobre a nossa vida, né? Mas, ao mesmo tempo, não se banhar disso o tempo inteiro, beber disso o tempo inteiro, né? A questão fundante é você não ficar totalmente alheio a isso, vivendo só nesse universo da informação, né? Ou seja, o mundo Covid, é a pandemia, é o fim do mundo, é muita gente morrendo.
E realmente não estamos negando, né? Não há nenhum tipo de negacionismo nessa postura. Não é uma postura negacionista, não quero saber o que está acontecendo. Não, não é isso. Não adianta eu ficar vivendo isso o tempo inteiro do meu dia, 24 horas por dia, só pensando disso, só falando disso, que isso vai piorar a minha saúde mental, né? Então, isso é um dado importante que nós temos que trabalhar bastante, tá? Uma outra questão, então, que eu quero trazer aqui é justamente, efetivamente, sobre a questão da saúde mental no ambiente de trabalho, né? Então, o ambiente de trabalho, ele é um ambiente de trabalho né, o ambiente de trabalho, ele obviamente é um lugar estressante e que é um dos provocadores de saúde mental, né? Então, além, né, como todos esses dados então que eu trouxe, são dados que são anteriores à pandemia, né? Então, esses dados são muito relevantes porque é um afastamento muito grande profissional, né? E aí, dados, por exemplo, quando a gente vê dos professores, dos policiais militares, por exemplo, você vê que tem muito a ver com a própria profissão, ou seja, o estresse ocupacional que falávamos anteriormente, né? Até o ponto de chegarmos, né, nós temos um índice alto do burnout, né, que é aquele estado excessivo de você chegar no limite que você não consegue mais, você desliga, né? Você entra no estado de choque total por conta de excesso, né, de trabalho, né? Muito trabalho, né? Então é aquele termo que se usava há alguns anos atrás, né? Do workaholic, né? Ou seja, eu só trabalho, 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 a minha vida é o trabalho, né? Eu só vivo para o trabalho, né? Então é algo que precisa ser repensado, né? Para que os ambientes de trabalho sejam ressignificados, né? O ambiente de trabalho não pode ser um lugar de adoecimento, né? Porque nós passamos muito tempo lá. E isso tem muito a ver com a gestão e a governança, né? É sabido, obviamente, que, né, chefe adoece a gente, né? Então, chefes são importantes no processo de adoecimento das pessoas, né? Porque há uma relação muito forte entre a gerência e o assédio, né? O assédio no sentido geral, né? Não estou fazendo um recorte aqui do assédio sexual, né? Porque o assédio sexual ele já é uma problemática muito relacionada ao ambiente da mulher, né? Então a mulher e ambiente de trabalho sempre está relacionado sempre há casos de assédio sexual, né? Isso é muito comum, isso já é um dado, não tem nem o que apontar disso, né? Mas estamos falando do assédio moral no sentido amplo, né? A relação entre o chefe e o profissional é sempre uma relação muito assediosa, porque o chefe é cobrado, né? O gerente, né? Quando você se relaciona, por exemplo, num ambiente bem estruturado, do ponto de vista hierárquico, né? É um cobrando o outro, cobrando produtividade, e aí é um arrancando a cabeça do outro, né? Então é escalpo para todo lado, porque você está realmente num ambiente assim extremamente estressante, e aí você estressa o outro, né? Então é aquela velha história, né? O tapa vem de baixo para cima até o mais fraco, né? E o mais fraco é o que sofre mais, porque ele é o mais cobrado, né? E é justamente aqueles que acabam tendo mais afastamento, né? Aquele profissional que realmente está ali no último degrau, né, da corda, né? Quando a corda estoura do lado mais fraco, ele está lá no último, né? É aquele que toma as pancadas maiores, né? E sofrendo e doente e sem condição de parar, porque, como vimos anteriormente, 95% desses profissionais têm medo de dizer, olha, eu estou adoecendo, eu não estou me sentindo mal, eu estou triste, eu choro sozinho no banheiro, né? Eu não tenho mais ereção, eu não consigo mais ter relação sexual com a minha mulher em casa, né? Então eu sou broxa, e tudo isso por conta que ele está altamente estressado, não dá conta disso, e aí ele tenta procurar culpados para isso e não encontra, ou às vezes encontra, né? E aí vai para a violência doméstica, né? Mas você começa ali a observar um caso realmente de estresse que começa a se instaurar, de ansiedade, depressão, que começa cada vez mais a se estruturar nesse sujeito, né?
e ele então passa a acumular isso quando ele consegue soltar isso através da violência, mas às vezes nem isso, porque ele não sabe nem o que está sentindo, né? Até o ponto que estoura, né? Então é necessário que os ambientes profissionais, né, eles tenham uma mudança no perfil da gestão, né? Por exemplo, que você possa estruturar ambientes de escuta, né? Então, algumas empresas multinacionais, por exemplo, né, algumas corporações, elas já vêm avançando nessa direção. Não estou aqui falando do Google, que tem parque de diversões, né, dentro do lugar, que você pode jogar videogame. Eu não estou falando disso, eu estou falando de ambiente corporativo, empresarial, né, ou mesmo ambiente profissionais, assim, no contexto de trabalho mais comum, né, do cidadão comum, né, em que algumas empresas vêm, por exemplo, estruturando ouvidorias com psicólogos, né, com psicanalistas, né, buscando ali que eles tenham um espaço mais humanizado, né, para que esse profissional ele possa possa se abrir, falar, né? Precisa haver o espaço da escuta no ambiente profissional, né? Então os RH das empresas vêm um pouco pensando nesse ambiente mais humanizado, né? Além disso, pensar também o ambiente para gerar menos estresse, né? Então ambientes que tenham menos estresse para as pessoas trabalharem, né? Então isso é muito importante, que se tenha, né, um ambiente que não tenha estresse, então pensar isso. E isso também está relacionado, isso é muito importante, a melhoria do espaço físico, né? Então quando você pensa, por exemplo, um profissional que anda muito estressado, às vezes boa parte do estresse dele está relacionado, por exemplo, à iluminação, né? Ele trabalha num lugar que está pouco iluminado e ele é obrigado a forçar, às vezes, as vistas, né, para poder enxergar melhor o que ele está fazendo, e às vezes trabalha no ambiente industrial, então corre o risco, inclusive, físico, né, grande ali, de ter um acidente, né, cair uma peça na cabeça, cortar um membro, né? Então são ambientes perigosos, né? E aí a pessoa está num lugar que está escuro, por exemplo, então as ferramentas estão muito distantes, então você perde muito tempo se deslocando. Então, por exemplo, pensar o ambiente, para um ambiente físico ser um lugar saudável para aquela atividade, né? Então tem a ver também com construir um espaço de saúde mental, né? Um outro aspecto também importante e relevante para uma boa gestão, para uma boa governança, é você pensar estratégias de reconhecimento do profissional, né? Então, há alguns tipos, né, de comércio, principalmente vendedores, gostam de fazer isso, o funcionário do mês, né? Isso é pensado num contexto de provocar competição entre as pessoas, né? Porque o cara vai ser reconhecido como funcionário do mês, né? Então, o cara vai virar um gerente qualquer hora desse, né? Porque o cara... Aí a pessoa se mata de trabalhar para tentar ser o funcionário do mês, para bater a meta. Aí a gente volta para o mesmo problema, que é o burnout, né? Que é o estresse ocupacional, né? Não se trata disso, não é isso, né? Não é promoções internas para gerar mais rendimento para a empresa, não. É realmente um trabalho de reconhecimento do profissional, né? É pensar nesse profissional, é reconhecer o trabalho dele, é saber verbalizar esse profissional como ele é importante ali para a empresa, né? Então eles têm que ser importantes. É claro que você pensando numa estrutura de empresas que tem 3, 4 mil funcionários, isso precisa ser muito bem estruturado, mas é possível, né? Porque esses 3, 4 mil profissionais sempre estão se relacionando com outra pessoa, né? Então precisamos realmente observar esse ambiente e criar também no ambiente de trabalho espaço de lazer, né? É preciso se pensar que o ambiente de trabalho precisa ter lazer, né? Porque esse gestor, né, esse empresário,
ele tem que pensar o seguinte, ele vai ter um monte de afastamento de profissionais, né? E isso vai ter um certo tipo de perda financeira para ele, que seria muito mais interessante que ele pudesse prever que isso não aconteça e ele ter, na verdade, um ambiente muito mais produtivo. A gente pensando do ponto de vista capitalista, de uma forma bem... que não é tão divertida assim, né? O empresário está pensando no lucro, então que ele pense no lucro, né? Mas que ele pense no lucro não somente como a única forma de relação dele com o mundo, né? Mas que ele também entenda que ele está convivendo com pessoas, né? E que ele, enquanto cidadão, enquanto uma pessoa que está produzindo coisa no mundo, também precisa pensar o ambiente de trabalho dele, para não trazer doença para os seus profissionais. E se ele não trazer doença para os seus profissionais, ele possivelmente vai ser um melhor gestor e vai ter uma equipe muito mais estruturada, né? Porque se você é um gestor que consegue ter uma equipe junta, unida, né? Se você consegue ser um gestor que consegue unir a equipe, consegue traduzir os desejos, né, das pessoas ali, porque cada um também tem o seu desejo profissional. Se você consegue estruturar isso de forma adequada, né, reconhecendo os profissionais e cada um no seu melhor, né, aí a gente teria o tanto que a gente procura, né, no ambiente de governança, que seria o líder, né, que é aquele que consegue pensar bem o seu ambiente profissional e consegue ver que você tem uma equipe e valorizar a sua equipe. Então, pensá-los de forma humanizada, né? E sair desse lugar do assédio moral, né? Que às vezes ocorre, né, nos cargos de governança, que é até medo do outro te superar, e aí criando, conflitos internos. Um dos grandes problemáticas, né, do ambiente de trabalho, nós sabemos muito bem disso, é a fofoca, né? Um bom chefe, né, aquele que é o líder, né, ele incentiva que isso não crie rede, né? Essas correntes sejam quebradas, né? Um falando do outro, fulano, você viu que fulano fez tal coisa? Mas ciclano fez também, né? Mas ciclano faz tal coisa, mas fulano, você viu? Nossa, outro dia, Nossa Senhora, você viu a hora que ele chegou? Nossa, deixaram passar, né? Então, esse tipo de coisa, ele vai criando um ruído no dia a dia do ambiente profissional que é terrível, né? E aí você, às vezes, tentando criar espaço para um e não para o outro, você só vai criar cada vez mais desavença, né? Então o líder é aquele que sabe ver as pessoas, os profissionais que estão diante de você e sabe valorizar da melhor forma possível, né? Então aqui nós estamos pensando na posição do senhorio, né? Do gestor, que precisa pensar a sua posição como aquele que é causador, né, de doença. E ele não deveria ser causador de felicidade, porque afinal de contas, se ele quer que o empreendimento dele cresça, a melhor coisa, né, para um ambiente crescer é em felicidade, não em tristeza, em doença, né? Então acho que só isso seria suficiente, um chamado para quem é aquele profissional ou aquele empresário, né, ou então aquele gestor, seja ele público ou seja ele privado, que pensa o seu ambiente de trabalho e que ele quer o melhor, porque se tudo der certo é ele que vai ser lembrado, né? Fala, poxa, aquele líder é realmente aquele que é melhor, né? Aquele que deixou eu trabalhar bem, aquele que abriu o espaço de trabalho, aquele que permitiu que eu crescesse, né? Então você tem que se lembrar, como é que você quer ser lembrado, né? Como aquele que destrói ou aquele que constrói? Acho que essa é a reflexão, né? Você quer ser lembrado como uma grande pessoa ou como uma pessoa menor, né? Então acho que é aí que está a provocação, né? Por último, para a gente encerrar a nossa conversa, né? Nós já estamos aqui com quase 55 minutos de bate-papo, né? Cuide de você. Pausa dramática. Cuide de você, né? Ninguém pode cuidar de você mais do que você mesmo, né? Então, se você está, né, se provocando, querendo chegar onde não consegue, né, os sinais eles vão aparecendo, né? Os sinais vão sendo dados. Não existe você entrar numa crise
de ansiedade, numa crise de pânico, sem ter tido sinais antes. Ah, pode ocorrer casos? Claro, não estou aqui inviabilizando uma situação que aconteceu do nada, né? No que tange ao ambiente mental, é claro que isso pode acontecer, né? Não estou descartando essa possibilidade, né? Como psicopatologista, eu não tiraria essa possibilidade de ocorrer. Mas, em geral, né, em boa parte dos casos, nós vamos vendo ele evoluindo, né? Começa com um mal-estar ali, com um desconforto, e esse desconforto vai ganhando, vai sendo somado dia a dia. Por exemplo, esse assédio moral no ambiente de trabalho vai cada dia se piorando mais, essa competição, né? E essa fofoca e esse bullying, né, profissional que vai ocorrendo ali, né? Então, cada vez mais isso vai piorando, né? E conforme isso vai piorando, vai dando sintomas. Você vai sentindo um estresse aqui, um mal-estar ali, começa a não dormir direito, né? Começa a sentir uma salivação, uma dor de cabeça, começa as dores no corpo, né? Muita dor no corpo, certo? Né? Então você começa a sentir que as coisas não estão sentindo bem. Você começa a não sentir que, sei lá, não está sentindo bem, parece que está muito estafado, sabe, inchado, não está legal, e você vai mantendo, não está se cuidando, né? Porque nos primeiros sinais, se você já procura ajuda especializada, é muito mais fácil, porque ali você já organiza isso na sua cabeça, né? Ali rapidamente, né, você vai procurar um aconselhamento, por exemplo, então rapidamente você já entende o que está acontecendo e aí você já começa a pensar estratégias para sair disso, né? Agora, se você deixa passar muito tempo, depois você pode ter danos, né? Esses danos é que nós não queremos, nós que somos profissionais da saúde, principalmente profissionais da saúde mental, né? O que nós não queremos é que chegue nesse ponto, né? Que chegue num limite que você não vai conseguir mais e que vai explodir, né? E aí você vai ter danos que não são necessários se você tivesse procurado ajuda logo no começo, né? Então, assim, né? Você começou a sentir que não está dormindo direito, certo? Poxa, né? Então eu perdi a ereção, no caso dos meninos, né? Perdi o desejo, no caso das mulheres, né? Então eu não sinto prazer, eu não sinto desejo, eu não sinto vontade de fazer as coisas. Antes eu gostava de fazer tais coisas, hoje eu não gosto mais. Então eu até gostava de sentar, assistir um filme, agora eu não me sinto mais à vontade. Parece que tem alguma coisa estranha que me tirou ali, sabe, daquele prazer. Eu não dou mais aquele sorriso como eu dava, aquela satisfação que eu tinha antes, né? Então, se você começou a perceber, né, que você já não está mais como era antes, já não é mais como era naqueles tempos, né? Que você estava feliz, que você curtia, que você se deliciava, né? Se você perdeu a sua criança interior, é sinal de que alguma coisa está errada, né? Procure ajuda, né? Procure apoio profissional. É importante a família, é importante amigos, não descarto, né? Mas há uma diferença entre conversar com a família, que a família às vezes está envolvida no problema, né? Um bate-papo com os amigos é importante, claro, né? Principalmente nos tempos então que nós estamos vivendo, vamos fazer um bate-papo com os amigos, vamos, né? Mas não deixe de procurar a ajuda profissional do terapeuta, né? Isso é muito importante, você ter uma ajuda terapêutica, isso vai te favorecer que você tenha mais resultados, né? O autocuidado, ele é fundamental, né? Porque ninguém consegue fazer isso por você, né? Por máximo que às vezes nós podemos ver um cônjuge, né? Então uma pessoa, o nosso namorado, o nosso companheiro, né? A nossa esposa está adoecendo, por máximo que você possa tentar falar alguma coisa, é muito difícil, né? Somente porque às vezes quando você vai falar alguma coisa, aquilo é tomado como um desafio, como uma afronta, né? Ah, por que você está falando isso de mim? Ah, é porque está achando que eu sou doente, é isso? Né? Então tem que tomar cuidado, né? Sentir que, olha, o ambiente não está muito bom para mim, eu estou sentindo alguma questão diferenciada, né? Precisa sim fazer a sua pausa e cuidar do seu bem-estar, tá bom? Então cuide-se, 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 certo? Então é isso, nós estamos aqui indo para o final da nossa live.
Eu tive vários comentários interessantes aqui, agradeço ao Og, ao Diego, a Liliane, Lua, né? Agradeço bastante eles continuaram aqui, o Wagner também, né? Então agradeço vários comentários muito interessantes aqui, né? Eu vou tentar lê-los aqui até o Instagram nos derrubar, né? O Og falando que, né, foi pro teatro para exorcizar a experiência dele na advocacia, né? Gratidão, Diego, amanhã estamos aí, mais um dia, mais produção de conteúdo, né? Vamos vendo aqui, todo mundo que entrou, né? Isolamento físico aqui, a Liliane está nos falando, né? Porque a gente está até conectado pela internet, mas a gente teve um isolamento físico, né? Realmente é importante, agradeço. O Og trouxe a referência aqui do Charlie Chaplin, né? Tempos modernos, fundamental. O Wagner também falando aqui da questão dos líderes, né? Às vezes é os próprios chefes que estimula a rádio peão, né? Que é justamente esse ambiente, às vezes, para criar discórdia, né? Para se manter no poder, que é uma bobagem, né? E o Og falando aqui, olha, né? Se a pálpebra tremer, tá na hora de pisar no freio, né? Vamos procurar ajuda, né? Então é isso aí, né? A todos aqui agradecendo. Então, muito obrigado, né? Agradeço muito a audiência de todos, tá bom? Qualquer momento aí devemos ser derrubados aqui na plataforma, né? Então agradeço a todos, muito obrigado. E voltamos, tá bom? Na próxima semana com mais um conteúdo. Agradeço a todos, procurem aqui no nosso perfil. Nós temos os cursos, né? O curso de aconselhamento terapêutico no Instituto Inatequié, né? Justamente para favorecer e facilitar que profissionais entendam um pouco mais desse universo nas suas áreas, né? De atuação, tá bom? Então agradeço a todos, muito obrigado a todos e todas que participaram dessa live, né? O meu grande abraço, meu amor a todos, muito obrigado.